A Shalom de Yahusha, irmãos, a paz de Yahusha. Irmãos, fazer aqui mais uma vez um conteúdo aqui a respeito de antes de Yahusha vir, Moisés já tinha profetizado sobre os gentios. Aí eu quero estar lendo aqui para os irmãos. Eu vou ler o capítulo 10 de Romanos, e aí nós vamos estar lendo outras passagens bíblicas que vai nos mostrar isso. Que antes de Yahusha vir, Moisés já tinha profetizado, Isaías já tinha profetizado e outros profetas também. Mas nós vamos focar nesses dois que já tinham profetizado antes de Yahusha vir. Já tinha profetizado sobre os gentios, né? Sobre os gentios. Eles antes de Yahusha vir, eles já tinham profetizado a respeito dos gentios. Nós vamos entender isso aqui dentro das escrituras. Vou estar lendo aqui nessa versão NVI, na NVI. Vou começar no livro de Romanos. Diz assim no capítulo 10: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Yahweh pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Yahweh, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Yahweh e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Yahweh, porque o fim da lei é Yahusha para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem pela lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé, da emuná, diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Yahusha descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Yahusha subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé, emuná, que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Yahusha é o Salvador e crer em seu coração que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre Ialdins, aqui fala judeus, mas a palavra correta é Ialdins e gentios, pois o mesmo Altíssimo é Criador de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar?
E como ouvirão se não há quem pregue, quem anuncie, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías e Ishaiel diz: Eterno, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra do Eterno, do Altíssimo, né? Aqui está Machia, mas é do Eterno, é mediante a palavra do Eterno. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu em primeiro lugar? Será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés diz: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Enfatizar aqui nesse versículo 19. Aqui Moisés já profetiza a respeito dos gentios, né? Que as palavras do Eterno que ia fazer com que os israelitas tivessem ciúme de um povo que nem era povo dele, né? E aí Moisés já está profetizando o que está acontecendo nos nossos dias hoje. O que está acontecendo, Moisés já tinha profetizado lá em Deuteronômio 32, 21. Vou só estar lendo aqui para os irmãos entender. Moisés, aqui. Deuteronômio 32, isso. Ele vai dizer assim, ó, em Deuteronômios lá, onde Moisés profetizou. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem divindade é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Aqui ele fala uma nação insensata, mas abrange todos os gentios, porque está espalhados pelos 4 cantos da terra. Todos os lugares hoje está tendo Ialdins, né? Esse remanescente que foi despertado. Todos os lugares hoje, todos os continentes hoje estão tendo esses remanescentes. Então aqui se cumpre o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 19, que é a respeito que Moisés profetizou, lá em Deuteronômio 32, 21, hoje, nos nossos dias, está se cumprindo, né? Essa profecia que Moisés falou. Eu vou dar continuação aqui, depois nós vamos para o livro de Isaías, para ver um pouco. Versículo 20. Isaías diz, olha aqui, ó, já está dizendo. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Essa é a palavra do Eterno falando pela boca do profeta Isaías. Ishaiel é o nome do profeta. Antes de Yahshua vir. Ishaiel aqui, o Eterno já profetiza pela boca de Isaías, de Ishaiel, que ele iria, né, que ele ia se revelar ao povo que não perguntava por ele. De fato, hoje os gentios estão buscando, procurando pelo Eterno, porque ele se revelou a esse povo, os gentios. E
aqui finaliza. Agora eu quero ler uma parte de Isaías que não é essa aqui. É uma outra parte que ele vai falar. Isaías 44, do versículo 1 ao 5. Só 5 versículos. Ele vai dizer assim, ó. Mas escuta agora, Jacó e Jacove, né? Meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Eterno, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jessurum, a quem escolhi. Aqui esse Jessurum, na verdade, é Yauxalã, que é a cidade que o Eterno escolheu, né? Jessurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta. E torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito, o meu ruá, sobre sua prole, os descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regato, né? A ribeiros, né? A ribeiros de água, tem tradução que diz. Um dirá, pertenço ao Eterno. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, Jacove, ou seja, Ialdim, que é o mais correto seria. Ainda outros escreverão em sua mão, sou do Eterno. Sou do Eterno. E tomará para si o nome de Israel, Ialdim, povo do Eterno. Então aqui ele deixa bem claro as profecias que está. Essas profecias aqui foi para os gentios. Os gentios, eles são proles, são descendentes de Israel. Israel, quando foi expulso, o povo de Israel, quando foi expulso da terra, eles foram expulsos para diversas nações. Para essas nações que eles foram expulsos, houve descendência de Israel em todos esses países que eles foram, que eles tiveram que fugir. Ali houve descendências. Esse remanescente que hoje está aí proclamando Ial e Ialcha são descendentes de Israel, são descendentes do povo de Israel, dos Ialdins, que é o verdadeiro nome, que significa povo de Ial, né? Foi ocultado as verdades, mas hoje o Pai, ele está revelando para esse remanescente, está revelando. E os remanescentes está fazendo, é uma passagem aqui que eu gosto muito, eu entendo que essa passagem aqui, ela é uma passagem de anunciação muito boa, que é aonde está em Romanos 10, do versículo 12 ao 15 só. Eu vou reler aqui, os irmãos vão entender que essa passagem aqui ela é muito boa e muito importante. Ele diz assim, ó: não há diferença entre Ialdins e gentios, pois o mesmo Eterno é o Criador de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Aqui o Pai abençoa todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. É aqui aonde fica uma questão. Que nome é esse do Altíssimo que as pessoas devem invocar? Agora vamos dar continuação, porque o versículo 13, ele diz, né? Assim, pois todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo. O versículo 14, ele vai fazer uma pergunta assim, ó: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Né? Como que as pessoas vão invocar no que não crê? Precisa ouvir e crer, né? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? A importância de anunciar o nome Ial e Ialcha, para que as pessoas creiam e que eles ouçam falar. E como ouvirão se não
houver quem pregue, quem anuncie, né? Se não tiver esse remanescente para anunciar, né? Então como que eles vão entender? Versículo 15. E como pregarão ou anunciarão se não forem enviados ou chamados, né? Porque o remanescente, ele foi chamado para anunciar, foi chamado para pregar os verdadeiros nomes, né? Para pregar. E como está escrito, né? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porque hoje eu ia ler o capítulo 11, só que daí o conteúdo vai ficar extenso e essa não é a intenção de ficar extenso o conteúdo, né? Porque o capítulo 11, depois eu faço, de repente eu faço outro conteúdo. Como? Porque hoje esse remanescente é necessário anunciar os verdadeiros nomes? Porque foi ocultado. Os verdadeiros Ialdins, os de berço, os israelitas lá, a descendência de Israel lá, de Jacó, Jacove, eles omitiram, eles ocultaram o nome do pai. Eles pegaram o nome do pai e ocultaram para que o mundo não conheça o verdadeiro Criador. E isso também para que o nome de Yahshua não fosse divulgado, porque eles não aceitam Yahshua. Eles ainda esperam o Messias, o Machia deles vir. E nós sabemos que o Machia deles já estão sobre a face da terra, que é o que nós conhecemos como o anticristo, né? O anti-Machia, o homem da perdição, que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, esse homem já está sobre a face da terra. Esse homem, irmãos, ele já está, o anticristo já está sobre a face da terra. Ele tem entre 40 a 45 anos, segundo os estudiosos que já pesquisaram isso aí. Nós bem já sabemos que através do Atalaia aí, através do Atalaia da mensagem, nós já sabemos que é o presidente da França, que não tem outro, né? Nós já conseguimos aí identificar aí, através do Atalaia, nós conseguimos entender que o anti-Machia, né? Anticristo, anti-Machia, já está sobre a face da terra e é o Emanuel. É o Emanuel lá do livro de Isaías, né? Que ali tem uma conturbação, Isaías capítulo 7 lá, que fala do Emanuel. Que eles querem jogar ali que aquele Emanuel é o filho do Altíssimo, mas não, aquele é o filho da perdição. Aquele Emanuel que está no livro de Isaías lá, capítulo 7 lá, ele é o filho da perdição, é o anticristo, o anti-Machia. Ele já está sobre a face da terra, né? É o Emanuel, né? O Emanuel. E é isso, irmãos, não tem muito o que falar não. Esse capítulo, por si só, ele já se explana, né? O capítulo 10 de Romanos. Romanos é um livro muito bom. No capítulo 11 vai falar também do remanescente, né? Ele fala do remanescente. Os ramos, né, que foram enxertados na videira. Mas eu vou, deixa-me ver quanto. Acho que dá tempo só ler isso aqui em Romanos. Em Romanos, no capítulo 11, ele vai dizer assim, ó. Os ramos enxertados, né? Aqui tá falando dos gentios. Diz assim, ó. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Tá falando dos judeus, dos Ialdins. De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. Olha aí, ó. Para provocar ciúmes em Israel, olha aí. Mas, se
a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes em meu povo, em meu próprio povo, e salvar alguns deles, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão da vida eterna, da vida entre os mortos? Se é santa, pura, né, a parte da massa que é oferecida como primícia, né, como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é pura, os ramos também o serão. Se alguns ramos, não está dizendo que todo Israel foi cortado, mas se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé, pela emuná, né? Pela emuná. Não se orgulhe, mas tema, pois se Ial não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então aqui deixa eu terminar aqui. Portanto, considere a bondade e a severidade de Ial. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade de Ial. Desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Ial é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão exaltados os ramos naturais em sua própria oliveira. A incredulidade aqui que fala, irmãos, não é no pai, não, é no filho. Eles não crê em Yahshua. Agora, o que o apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, está dizendo? Que se eles não permanecer nessa incredulidade, se eles aceitarem Yahshua, serão novamente enxertados. Eles serão enxertados, porque eles são os naturais. Nós somos gentios. Só que, o que a palavra está dizendo? Se nós formos enxertados na oliveira, não se vanglorie, né? Não se soberbeça, não se vanglorie perante eles, porque se eles crerem
em Yahshua Mashiach, gente, olha o que a palavra está dizendo. Quão seria poderosa o reino deles. Mas por não crerem em Yahshua Mashiach, eles foram cortados da oliveira, né? E nós, pela emuná, porque nós cremos em Yahshua, nós fomos enxertados, né, na oliveira. É só uma pequena parte de Romanos 11 que complementa Romanos 10, né? Por quê? Porque no versículo 12 de Romanos 10, no capítulo 10, versículo 12, lá diz que Yahweh colocou todos debaixo da mesma condição. Não há mais distinção, diferença entre Ialdins, né, que são os israelitas lá, os verdadeiros, os de berço, né, e os gentios. Não há mais distinção, não há mais diferença. Yahweh é o mesmo Criador de todos. E o Eterno, ele colocou todos debaixo da mesma condição. Então nós hoje alcançamos a benevolência pela emunar, pela fé. Pela fé, pela emuná, nós fomos enxertados na oliveira. E eles, se não permanecerem na incredulidade, porque eu entendo, eu acredito, eu creio que existem muitos israelitas que eles creem em Yahshua. Existem muitos que creem em Yahshua. É tanto que a palavra está dizendo aqui que nem todos foram cortados. A palavra está dizendo que nem todos foram cortados. Ou seja, existem muitos Ialdinhos lá que crê em Yahshua. Só que anunciar Yahshua em Israel é sentença de morte. É sentença de morte. Porque lá existe uma perseguição, e isso está bem claro nas escrituras, né, que todos aqueles que anunciarem o nome de Yahshua serão perseguidos. Se aqui nas nações, né, nos gentios, já existe um pouco de perseguição, imagina no Oriente Médio. Imagina no Oriente Médio, lá em Israel, se for anunciar Yahshua. Lá tem muitos irmãos Ialdins, né, que tem Yahshua como o seu rei, o seu redentor. Vou ficar por aqui. A paz, Shalom de Yahshua. Até a próxima, se assim o Eterno, o Altíssimo nos permitir. Shalom de Yahshua, aquele beijo de coração.